Nossa programação Conex 2022 continua e chama ao palco para falar sobre o tema Ação Política em Defesa de Direitos. O nosso convidado especial, nosso ex-ministro da Saúde do Brasil, Arthur Quioro. Por favor, Arthur. E para acompanhá-lo neste painel, o nosso Francisco Balestrin, por favor, presidente do SEBEX. Não vou repetir tudo o que disse, porque não interessa a todos. Aqui eu estou vendo a doutora Cláudia Com. Obrigado, Cláudia. A nossa conselheira está aqui com a gente também. Acho que a Maria Cristina também está aqui. Então, ótimo, estamos todos aqui. Eu vi que você tentou passar desapercebida, mas... Gente, olha, nós estamos tendo aqui uma oportunidade rara de receber o nosso ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, que teve, assim, um período de 2 anos de muito trabalho, de muita atividade, percorrendo esse Brasil inteiro, conhecendo bastante a saúde, e ele que é, e nunca deixou de ser, professor universitário, tem bastante para nos contar, até porque, num tema como esse, é muito importante trazer alguém que tenha tido, na prática, a oportunidade, de ver no dia a dia o quão é importante ou desimportante, o quão é adequado ou não a prática de se trazer toda essa discussão de liderança, essa discussão de, usando um termo aqui que nós brasileiros não gostamos, de lobby na saúde. Então, ministro, muito obrigado por estar aqui conosco. O ministro está atualmente em Portugal, já terminou praticamente o pós-doutorado, e teve a oportunidade de conhecer muitas experiências que eu já tive a oportunidade de ouvir ele falando, lá em Portugal, que de fato tem muito desenho interessante que eventualmente nós aqui brasileiros, apesar de termos tanta afinidade do ponto de vista cultural, não conhecemos adequadamente o sistema de saúde português e também eles não conhecem muito adequadamente o nosso sistema de saúde. Então, já dizia Oscar Wilde, em relação à Inglaterra e Estados Unidos, eu vou falar em relação a Brasil e Portugal. Somos 2 grandes nações separadas por uma mesma língua. Às vezes a gente não se entende, exatamente porque falamos brasileiro e português. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, o palco é seu. Pode falar daqui. Acho que eu vou ficar por aqui, pode ser? Eu até fiz aqui algumas anotações para poder respeitar o tempo, ter um bom tempo de debate, mas eu queria iniciar, Balestrin, primeiro parabenizando o SEBEX pela escolha desse tema, pela coragem de tratar de maneira franca, direta, objetiva, transparente, de um tema tão delicado, que é essa relação dos dirigentes do nosso setor, que atuam nos mais distintos espaços, hospitais, planos de saúde, indústria, com este setor que é muito fácil falar mal, Jean? E, ao mesmo tempo, também é muito desconhecido, que é o setor governamental. Então, eu queria iniciar parabenizando, agradecendo demais ao SEBEX pelo convite, saudando a todos os altos executivos aqui presentes, saudando ao nosso secretário de Estado, ao ex-secretário Giovanni Serra, queridos amigos, ao ex-presidente da Anvisa, meu amigo de muitos anos, Dirceu Barbano, e eu resolvi fazer uma abordagem provocada pelo convite que o Balestrin me fez, muito a partir da minha experiência como gestor. Eu vou tentar valorizar muito vamos dizer assim, reflexões que partem dessa minha militância como um gestor público na área da saúde. Claro que eu não posso deixar também de parabenizar todos nós que somos médicos, pelo nosso dia. Eu sei que muitos de nós, de vez em quando, nos envergonhamos de determinadas atitudes tomadas por determinados colegas, inclusive determinadas lideranças, ou pseudo-lideranças, alguns que mais se assemelham hoje a milicianos de jaleco
do que a médicos de verdade, médicos e médicas, mas é nesse momento que nós precisamos reafirmar o nosso compromisso com a sociedade, com a vida, com a ética, né? Porque é isso que diferencia, inclusive, esse desafio que é ser médico, né? E eu me orgulho muito, são 36 anos de formado. Da onde eu falo? Eu sou um médico sanitarista. Eu tenho uma trajetória em que eu sempre me dediquei à área de política, planejamento e gestão em saúde, que é a área que eu leciono na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, na pós-graduação, é a área que eu conduzo as minhas investigações, mas eu tenho uma experiência bem grande como gestor. Eu fui, durante 9 anos, secretário municipal de saúde. Então, lá no chão de fábrica, como a gente costuma dizer, estabeleci a experiência de me relacionar com os diferentes setores, numa cidade de médio porte, depois numa cidade de grande porte. Trabalhei um bom tempo como consultor da ANS, consultor de secretarias estaduais de saúde. Durante 2 vezes, fui dirigente do Ministério da Saúde. A primeira, no Departamento de Atenção Especializada, quando os medicamentos excepcionais, ainda não existia, né, a Esquité, e ficava sob responsabilidade da SAS. Então, eu fui diretor de Atenção Especializada, durante 2 anos e meio. E depois voltei como ministro durante 22 meses. Tive essa oportunidade de servir ao meu país, de viver uma experiência deliciosa e, ao mesmo tempo, muito difícil. O Giovanni sabe do que eu estou falando, o Jean já teve experimentado na pele, né, o quanto que é desafiador, quanto que é engrandecedor para a gente ocupar uma função pública dessa natureza, e, ao mesmo tempo, o quanto que ela é muito perturbadoramente difícil. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu acho, e eu vou conversar muito com quem eu imagino que está dialogando, fazendo relações governamentais. Eu não gosto dessa expressão lobby, ela é uma expressão estigmatizada no nosso país, ela sempre vai ser vista a partir de uma perspectiva da exploração econômica, né, da defesa de interesses particulares escusos, de negociatas, e eu acho que uma sociedade civilizada, organizada, ela precisa ter os espaços de representação e de diálogo entre o setor governamental e a própria sociedade, né, feita de maneira muito transparente. Então, eu quero sempre lembrar que a primeira coisa que eu diria é o seguinte: atrás de cada gestor ou de cada gestora também tem pais e mães de família, né, tem cidadãos com seus desejos, com seus sonhos, tem gente do mal, tem gente do bem, tem gente muito bem intencionada, e qualquer estigmatização, qualquer carimbo, ele não corresponde à realidade. Eu vou dizer para vocês, eu tenho, como eu disse, 36 anos de formado, são 36 anos de vida pública. Eu terminei a minha residência, fui trabalhar já com o Davi Capistrano em Santos, como diretor da Secretaria Municipal de Saúde, e já comecei a minha carreira. Eu conheci gente maravilhosa na gestão pública, e eu conheci gente horrorosa. Assim como eu conheci no setor privado gente decente, gente que pensa a partir dos seus interesses, dos seus negócios, da sua representação, mas com dignidade, com capacidade, etc., e vi gente sem nenhum caráter. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa ideia de que tudo que é público é profano e tudo que é privado é sagrado. Esse maniqueísmo que está presente no cotidiano, tanto de quem habita o lado da gestão pública como habita o lado do mercado, ele é muito perverso e ele não permite construir uma relação de confiança. Então, eu iniciaria por aí. É claro que eu até abrevio um pedaço da minha fala pela introdução que o Balestrinho e o Dr. Jean fizeram antes dessa minha intervenção. Nós vivemos o desafio de construir relações governamentais em saúde a partir de uma ação política em defesa de direitos, numa perspectiva absolutamente nova e desafiadora, que é esse momento pós-pandêmico. A pandemia mexeu no Brasil e no mundo. Eu estava vivendo nesses últimos meses na Europa, né, e vendo como isso afeta os sistemas nacionais de saúde do Reino Unido, de Portugal, da Itália, da Espanha, dos países escandinavos. Todos estão passando por profundas transformações. Até porque se colocou claramente hoje para as sociedades 2 temas. O primeiro tema é o tema da inter-relação absolutamente indissociável entre saúde e desenvolvimento. Não há desenvolvimento econômico e social sem saúde. E não há saúde
sem desenvolvimento econômico e social. Isso nos traz um tema que, para nós no Brasil, é extremamente caro e tem que estar na primeira ordem de grandeza, que é o enfrentamento da desigualdade social brutal que caracteriza o nosso país. Veja, eu canso de ver gente muito bem intencionada, interessada em dizer como é que nós fazemos para incorporar uma nova tecnologia em saúde. Ontem eu conversava no sábado, conversava com o Dirceu Barbano sobre isso, e ele me passou um dado que é absolutamente esclarecedor disso que eu estou falando. Nos últimos 5 anos, 95% dos medicamentos oncológicos aprovados na Anvisa não foram disponibilizados para os usuários do SUS. Que igualdade, que equidade é essa? Como lidar com 33 milhões de pessoas que voltaram para baixo da linha da pobreza, na situação que a gente tinha aparentemente superado? Sabe, de que país nós estamos falando? De que mundinho nós estamos falando? Só ao viver no exterior, e muitos de vocês já tiveram essa oportunidade, a gente começa a perceber coisas que a gente jamais imaginava que seria possível. Por exemplo, a sensação de segurança, de andar na rua a qualquer hora, sem ter que esconder celular, sem ter que dividir dinheiro na carteira, sem tirar o cartão de crédito, sem deixar uma carteira na porta do carro para entregar para o assaltante, como quase todos nós já fizemos ou fazemos. Ou entrar num serviço de emergência de um hospital público e passar um plantão inteirinho e não ver nenhum esfaqueado, nenhum baleado, nenhum politraumatizado por acidente de carro, por atropelamento, por acidente de motocicleta, como a gente encontra em qualquer uma. A gente naturalizou todas essas coisas. Então, eu diria que a primeira questão, nós precisamos retomar um senso do que é o nosso país e quais são os desafios que estão colocados. Porque, senão, parece que nós estamos conversando e discutindo interesses, discutindo relações governamentais de um país que não é o nosso, de uma realidade que não é a nossa, de desafios que não estão colocados no nosso plano. Nós estamos vivendo um quadro de reemergência de uma crise brutal. Vou dar alguns exemplos. Nós estamos a ponto de voltar a ter poliomielite. Eu era ministro em 2015, quando o Brasil ganhou o certificado de erradicação do sarampo. Nós estamos com o sarampo de volta. Né? Todos, vários colegas aqui são médicos. Há quanto tempo a gente não via chegar casos de estadiamento tão avançado de câncer como nós temos visto no cotidiano? Nós estamos a ponto de voltar a ver coaxocora e marasmo. Os médicos mais novos já nem sabem muito bem o que é isso. Aquilo que a gente via, né, à torta e direita quando a gente saía para a periferia das nossas cidades. Nós estamos voltando a uma situação de profunda crise sanitária, que afetará, como afetou na pandemia, o nosso desenvolvimento econômico e a capacidade do sistema de saúde avançar. Mas, mais do que isso, mais do que o empobrecimento da nossa população, me preocupa muito o empobrecimento da nossa capacidade de diálogo. Da ruptura de uma das coisas talvez mais importantes, que é a civilidade, que é a capacidade de conversar, de colocar projetos distintos de mundo, de sociedade, de visão, sem se matar, sem se desrespeitar do jeito que a gente anda fazendo. Nós temos substituído valores que são caros à democracia por teocracia, por esperteza, por individualismo, por autoritarismo, por fascismo. Nós passamos a flertar com o negacionismo, tendo, é claro, como pano de fundo, o negacionismo. Porque o negacionismo não vem de graça. Ele está à custa de um projeto. Vejam, eu sei que eu vou falar de uma coisa que talvez seja muito cara para muitos de vocês, mas não há implantação de projeto neoliberal da maneira radical como nós estamos vivendo no nosso país, sem supressão das liberdades democráticas. Vejam que a experiência mais avançada de implantação do neoliberalismo foi implantada no Chile de Pinochet. Aliás, nosso ministro da Economia aprendeu lá. Portanto, não acredito que nós possamos avançar numa sociedade superando direitos, suprimindo direitos, colocando em segundo plano, sobre a lógica de que tudo é possível para que o mercado prevaleça, deixando de fora todas as questões. Eu acho que este é um princípio inicial fundamental, né?
Ou seja, o próximo passo é uma definitiva substituição, inclusive da elite dirigente que está aqui representada aqui no SEBEX, moderna, competente, sensível às necessidades da nossa população, né, por gente que opere acriticamente um projeto de destruição das conquistas sociais, civilizatórias que nós fizemos. E o Sistema Único de Saúde é um dos exemplos fundamentais de uma conquista civilizatória. Gente, eu vou dizer aqui, com todas as letras, sem o SUS nós viveríamos uma verdadeira barbárie nesse país. 173 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Suprima o SUS. Eu estive num seminário na Colômbia 2 meses antes de eclodir a pandemia de Covid, junto com um professor da Universidade da Colômbia, e ele dizia na mesa, um epidemiologista, apresentava dados mostrando, por exemplo, o aumento da incidência de suicídio entre os idosos, porque eles já não conseguiam mais custear a vida com os recursos da Previdência, viravam um ônus para suas famílias e resolviam tirar a sua vida para não endividar suas famílias e não comprometer o futuro dos seus entes queridos. É esse país que nós queremos? É sobre isso que nós queremos conversar? Então, acho que essas são questões fundamentais, as que ameaçam o Estado democrático de direito, inclusive sobre um pseudo-discurso de liberdade. Vamos voltar, então, porque eu já coloquei qual que seria o pano de fundo. Como eu entendo a importância desse diálogo e uma construção coletiva de políticas públicas que possam colocar frente a frente mercado, setor produtivo e setor governamental numa perspectiva de atenção do interesse comum, do interesse social, a partir das necessidades sociais que, na minha opinião, devem ser, vamos dizer assim, a base a partir do qual esse diálogo se dá. Eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que todos somos portadores de projetos, de desejos, de visões de mundo. Quando vocês... Desculpa, de determinado momento eu vou estar quase que fazendo prescrição, aconselhamento aqui, mas não é esse o objetivo. Mas quando vocês se sentam para conversar com dirigentes governamentais, esses dirigentes têm visão de mundo, eles têm projetos, eles têm desejo, às vezes consubstanciados em programas de governo, em planos nacionais, estaduais, municipais de saúde, tecnicamente mais estruturados, às vezes são projetos mais pessoais, mas todos são portadores, assim como os representantes empresariais, os dirigentes, também têm portador. Ninguém é uma página em branco vazia que se escreve aquilo que eu desejo. Ninguém. Nenhuma política se implementa sem um profundo processo de troca, de construção coletiva, de encontro com o mundo do possível, com o mundo do real. Eu sei porque minha própria tese de doutorado, eu fui estudar uma política que eu ajudei a construir entre 2003 e 2005, que eu liderei, eu coordenei, e depois fui estudar para ver a sua implementação. E o título da minha tese de doutorado chama-se Entre a Intenção e o Ato, porque o que eu fui encontrar era uma ressignificação pelo mundo dos dirigentes dos hospitais universitários, dos reitores, dos diretores de faculdade de medicina, dos trabalhadores dos hospitais universitários, dos próprios profissionais médicos, etc., reinventam, ressignificam as políticas, e isso é muito importante. Mas algumas questões me parecem fundamentais. Primeiro, é preciso resgatar a dimensão pública deste debate. É preciso que ele se dê num ambiente de profunda transparência e credibilidade, de segurança e estabilidade. Qualquer relação governamental, aliás, a relação do próprio mercado, que seja feita num ambiente de instabilidade, sem transparência, sem segurança, ela tende a ser fracassada. Que seja construída a partir da convergência do possível, e que os interesses e desejos sejam plenamente explicitados. Eu não acredito, e digo para vocês, a coisa que mais me deixava desconfortável quando eu recebia qualquer representante de setor empresarial, dirigente de qualquer entidade de classe, etc., seja como secretário ou como ministro, não sei se o Giovanni, se o Jean também tinham essa percepção, é quando você sentava com o interlocutor, e a conversa não
Bom, conversa ruim nem dava margem para a gente acontecer. Eu tenho certeza que vocês também não permitiam, né? Mas, assim, quando não se explicita qual é o verdadeiro interesse da conversa. Fica cercando o galo, não entra no assunto, e não abre o jogo, não tem franqueza, não tem confiança. É muito difícil construir uma relação dessa natureza. Agora, é muito interessante que muitos que se aventuram, eu não vou chamar de lobby, nessas relações governamentais, o fazem desconhecendo a sistemática de estruturação de organização do Sistema Único de Saúde quando se trata da relação governamental. Então, não é incomum chegar para mim, quando eu era ministro, e apresentar determinadas demandas que são obrigações, responsabilidades, são questões que são implementadas por secretários municipais, pelo nível municipal, ou pelos governos estaduais. Ou apresentar uma determinada proposta que quem toca no dia a dia, quem tem atribuição, são os prestadores de serviço, públicos e privados, e não o ente governamental. Então, esse desconhecimento primário, por exemplo, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, de como se dá a política de incorporação de tecnologias no SUS, como se dá o processo de pactuação entre gestores, me parece que é uma questão que diferencia um executivo que se coloca no mercado ou que se coloca a fazer essa relação governamental. Claro que muito se aprende com a experiência, com o acúmulo do dia a dia, com a vivência, mas há algumas questões que são fundamentais, né? O acompanhamento dos movimentos, das portarias, dos decretos, o conhecimento da legislação, das normas regulamentadoras, dos processos de pactuação e de quem faz quê. Nós estamos falando de um país, e é muito difícil, principalmente para os estrangeiros, não sei se tem alguém aqui que é de fora, né? Mas geralmente tem muita dificuldade. Por quê? Porque pouquíssimos sistemas nacionais de saúde têm as características interfederativas que tem o Brasil. As pessoas não conseguem entender que o Ministério da Saúde é um operador nacional do sistema. Sem contar que a Anvisa e a ANS também são operadores nacionais do sistema a partir das suas especificidades. Uma, a regulação sanitária, e a outra, a regulação da saúde suplementar, com características absolutamente peculiares e bem demarcadas. Só que os 26 estados e o Distrito Federal também são operadores de sistema. E os 5.570 municípios também são operadores de sistema. E os 3 entes federados têm responsabilidades. Muitas delas são compartilhadas, alguns são comuns, outras são específicas. Vou dar um exemplo, só para não ficar... Município não cuida de política de sangue e hemoderivados. Município não cuida de política de transplante. Isso é uma atribuição dos governos estaduais. O Ministério da Saúde, com exceção da sua rede própria do Rio de Janeiro e do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre, que é uma exceção por motivos históricos, não presta serviços. Toda a operação do Sistema Único de Saúde é feita de forma descentralizada. Ah, mas o sistema português é federal, o sistema espanhol é provincial, o canadense é provincial, o francês é central. Sim, lá você negocia com um interlocutor. Aqui no Brasil, você primeiro precisa reconhecer qual é a sua demanda, aonde ela se encaixa, e adequar a sua interlocução à esfera de governo adequada e reconhecer como é esse processo de pactuação. Existe uma comissão definida, inclusive legislação, ela começou como alguma coisa produzida a partir da pactuação entre gestores, depois se elevou no marco regulatório, né? Existe uma coisa chamada Comissão Intergestores Tripartite. 7 representantes do Ministério da Saúde, 7 do Estado, 7 dos municípios, no caso dos municípios e dos estados, indicados pelas suas entidades, o CONAS e o CONASEMES, CONAS, o Conselho Nacional do Secretário Estadual. Desculpe se algumas questões que eu estou falando são muito básicas, mas eu entendi que a minha demanda era essa mesmo. E o CONASEMES, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e aquele é o espaço de pactuação. Só governos autoritários decidem unilateralmente a implementação de uma política. Tem acontecido muito recentemente, mas a chance dela dar certo é nenhuma. Veja o que aconteceu com a pandemia. Qual foi o grande problema? O doutor Jean já colocou isso, e o Balestrin, em linhas gerais, de forma muito elegante, também tocou. Nós substituímos essa necessidade de produzir uma pactuação integrada, solidária, cooperativa entre as 3 esferas de governo, para definir quem faz o quê, que é dificílima, é parte dos nossos problemas, mas não há outra solução, porque a nossa Constituição Federal
é uma Constituição que prevê autonomia entre as 3 esferas de governo e responsabilidades para os 3 entes federados. Portanto, a única forma de avançar é a pactuação intergestores tripartite. Então, quando o Ministério da Saúde define isoladamente, sem consultar, e baixa de cima para baixo uma política, ele não vai ser implementado. Por quê? Porque estados e municípios não vão aderir. Mesmo que ele induza pelo financiamento, os municípios e os estados vão captar o recurso e vão fazer o que querem fazer lá na ponta. Lembra aquilo que eu falei da página em branco? Isso também vale para os gestores. Ninguém é uma página em branco. Portanto, um dos maiores problemas é que nós substituímos o nosso federalismo de cooperação, de solidariedade, com toda a dificuldade que é um país com baixa cultura política, conservadorismo, clientelismo, etc., por um federalismo de confrontação. Muitos de vocês são do Estado de São Paulo, podem pegar o exemplo da relação entre o governador Dória e o presidente da República, na pandemia, para mostrar como é que isso virou, né, um desserviço ao país. Na verdade, eu usei o exemplo do governador Dória, mas praticamente todo o país, os governadores e prefeitos, tiveram que se contrapor à coordenação nacional da condução do enfrentamento da pandemia, o que é um absurdo. Era o momento em que a gente mais precisaria construir tal. Então, gente, precisa reconhecer o que é a tripartite. Reconhecer que, no âmbito dos estados, existe uma comissão bipartite, formada pelos representantes do governo estadual e das secretarias municipais, e que em cada uma das 500 regiões de saúde se reúnem os representantes regionais do Estado e os secretários municipais daquela região de saúde para pactuar as prioridades, tanto num processo descendente, a partir de prioridades nacionais e estaduais, como num processo ascendente, onde são trazidas as demandas locais. Ora, se eu quero fazer uma relação intergovernamental, eu preciso reconhecer como funciona esse processo de pactuação. Eu tenho que reconhecer como funciona a Conitec. Eu tenho que reconhecer, está em desuso, mas vai voltar, se tudo der certo a partir de janeiro, como funciona o GESIS, o Grupo Executivo para o Complexo Industrial da Saúde. Como se chamam para os espaços compartilhados, para os grupos de trabalho que deveriam ser construídos cotidianamente com representação das diferentes entidades, entidades médicas, entidades empresariais, gestores, etc., a produção da política. Eu só acredito, né, que uma ação, uma relação governamental poderá defender direitos se a gente conduzir dessa maneira. Por isso que eu fiz questão de dizer da transparência, do caráter republicano, né, da dimensão de estabilidade, etc. Vejam, a própria saúde suplementar tem suas instâncias fundamentais. O mecanismo de audiências e consultas públicas é um momento em que se externa, de maneira muito objetiva, um conjunto de demandas. É o momento ideal de se apresentar as reivindicações do setor. Claro que, se possível, sempre fundamentadas nas melhores evidências científicas e não apenas nos interesses comerciais, a partir dos grandes problemas. Eu dou sempre um exemplo. A gente recebe, como gestor, cotidianamente, sugestões de incorporação de novas tecnologias, particularmente para biotecnológicos, medicamentos de alto custo, etc. Mas, para os nossos problemas negligenciados, as doenças negligenciadas, a gente não vê. Então, quem tem que conduzir isso? O próprio governo tem que chamar o mercado, chamar as universidades, os centros de pesquisa e dizer, olha, nós temos estes desafios e a inovação, né, ela tem que vir também no sentido de resolver os nossos velhos problemas. Bom, eu queria explicitar uma outra coisa, que eu acho que é a seguinte. Nós, normalmente, temos feito essa relação, setor governamental e aqueles que representam os interesses dos diferentes segmentos, muito na disputa das políticas, da produção das políticas. Talvez uma qualificação da intervenção deva ser a participação deste setor também no momento da avaliação, do monitoramento, do acompanhamento das políticas. É como se fossem coisas absolutamente distintas. Como quem disputou, quem participou do processo de formulação de um novo programa, de uma nova política, etc., não tivesse nada a ver com o que ela impactou, que resultados ela trouxe, que necessidade de novos ajustes ou inclusive recondução dessa política. Eu lembro quando eu assumi o Ministério da Saúde, logo que eu assumi,
existia uma política, inclusive, porque, como eu vinha de muitos anos como secretário municipal de saúde, eu não era muito afeito, que era a política das PDPs, as Políticas de Desenvolvimento Produtivo. Né? Porque esse é um assunto que é o Ministério da Saúde que conduz, junto com outros ministérios, ou pelo menos conduzia, junto com os setores representados. Né? E aí eu percebi ali que havia uma grande lacuna, haviam graves problemas de formulação, de ajuste, a partir da avaliação que a gente fez. Houve um grande esforço da minha equipe, mas houve um grande esforço de ouvir o setor regulado, para que a gente junto pudesse fazer um aprimoramento dos marcos daquela política, que era fundamental para o segundo item. Eu comecei no começo, tinha duas coisas importantes para falar, né? Uma era atuar a partir das necessidades, o segundo é da garantia da soberania, que foi uma coisa que o Jean também já colocou aqui hoje. Nenhum país pode abrir mão da sua soberania, da sua capacidade de resposta. A pandemia nos mostrou claramente isso. E a gente vivia um pouco essa situação. Mas olha que interessante. O outro lado do balcão, que não é o governamental, tem que fazer também a sua lição de casa. Não só do ponto de vista do preparo dos seus interlocutores, que eu acho que é fundamental, e a gente tem encontrado muita gente muito competente, muito preparada do outro lado do balcão, como eu estou chamando, né? Mas eu acho que assim tem um pedaço que só este outro lado do balcão é capaz de fazer, que é o momento da organização. E eu vou dar um exemplo do que eu vivi quando eu cheguei no Ministério da Saúde. Vou pegar dois setores regulados. O setor do complexo econômico e industrial da saúde relacionado à produção de medicamentos, produtos, etc., e o setor da saúde suplementar. A primeira audiência que eu concedi para o setor regulado lá pela Anvisa, não sei se o Dirceu Barbano vai lembrar disso, né? O primeiro momento, o Balestrinha acho que não estava nessa. Mas, cadê o Franco? O Franco estava. Saiu já, né? O setor se reuniu previamente, devem ter brigado muito, e me apresentou 5 agendas estratégicas que eles tinham conseguido pactuar. 5. Não interessa aqui quais são os 5 pontos, tal, mas eles foram decisivos. Ou seja, muitas vezes a gente acha que essa relação governamental ela é o voo solo, e se perde demais quando ela deixa de ter essa dimensão coletiva. O outro setor regulado não teve capacidade de apresentar uma agenda. Tal era o grau de não convergência de interesses. Como são modelos absolutamente competitivos entre si, né, resolver uma perna do problema significava ferir interesses do outro segmento, de outro segmento. Então, ele não conseguia construir uma relação que não fosse disputar a tapa no Congresso Nacional a indicação de um diretor da agência para chamar de seu. Ou simplesmente para empatar o jogo e não permitir que nada avançasse. Quando eu olho os 2 anos que eu fui ministro e olho a experiência dos setores regulados, um setor avançou, não resolveu todos os seus problemas, mas avançou substancialmente a partir dessa agenda regulatória proposta por eles, elaborada por nós do governo, compatibilizada a partir do conjunto de necessidades, mas que se tornou, de alguma maneira, um eixo comum de negociação, a partir do qual, inclusive, era possível ouvir os interesses individuais, porque tem um determinado momento que o interesse de uma empresa não é o interesse da outra empresa, o interesse de um prestador não é o do outro prestador, de uma entidade médica não é o mesmo da outra. Então, é possível individualizar. O outro setor era impossível dialogar porque ele não conseguia construir. Era o tempo inteiro, olha, eu quero que resolva isso. Vinha o outro dizer, olha, eu quero que você não resolva isso. Então, era uma agenda de antagonismo, uma agenda de conflito. Acho que essa questão é fundamental. E aí, destaco o papel das entidades de representação. Eu não conheço, e olha que eu conheço vários países, sistemas de saúde, como é que funcionam em outros, sistemas nacionais de saúde, como funcionam em outros países, que sejam fortes sem entidades setoriais fortes, capazes, de fato, de reunir os diferentes interesses, harmonizá-los na medida do possível e apresentá-lo como uma demanda organizada para o setor governamental.
Eu fico imaginando a vida de um secretário municipal, de um secretário estadual ou de um ministro da Saúde, de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República, com essa disputa por agendas e por essa demanda absolutamente não convergente que se apresenta no cotidiano. Esse é, vamos dizer assim, a melhor maneira de deixar tudo como está e não andar absolutamente nada. Porque, nesse grau de divergência, pouco se consegue construir. Então, eu diria que esse é um papel fundamental das entidades de representação. Transparência, uma pauta colocada de maneira absolutamente clara, que identifique quais são os pontos de consenso do setor representado e quais são aqueles que não têm consenso. Olha, neste aqui nós temos, nesse aqui nós temos interesses divergentes. Porque aí, você, como representante do setor governamental, para além da indução das políticas, além daquilo que você deseja direcionar, você é capaz também de refletir, elaborar, qualificar o conjunto de demandas que chegam. Portanto, é possível, sim, compatibilizar demandas individuais com demandas coletivas, desde que esse jogo seja um jogo aberto. Eu sempre digo o seguinte, que controle social depende demais de participação social. Eu quero finalizar essa minha intervenção, não sei se está atendendo os motivos pelos quais vocês me convidaram, mas como eu faço do lugar, como eu disse, de um ex-gestor, de alguém que pesquisa, que continua acompanhando a área, eu fico pensando o que nos reserva o futuro. Eu acho que a gente pode ter mais do mesmo, a gente pode ter um agravamento dessa condição crítica sobre o qual a gente tem estabelecido as relações governamentais, as relações com o setor governamental nos últimos anos, ou a gente pode reconstruir este cenário para um patamar, como eu disse, republicano, transparente. Um patamar em que a gente possa justificar para os CEOs das nossas empresas, para os acionistas das empresas, para a gente possa justificar a nossa base, nossa entidade médica, do setor, ou para o gestor poder justificar para a sociedade que o que está em discussão é a perspectiva do bem comum. O que está pautando as decisões é o interesse público, são as necessidades sociais. Isso só pode ser feito num país que preserva o Estado democrático de direito. Isso só pode ser feito num país que preserva a sua democracia, que preserva os seus sistemas de proteção social. Um país que não larga os mais frágeis, os mais pobres, pelo caminho. Um país que estabelece como um compromisso ético a solidariedade, o respeito pela vida. Eu tenho uma história, como muitos de vocês, de dedicação à construção do Sistema Único de Saúde. Como eu disse, eu considero, talvez, um dos maiores avanços civilizatórios que o nosso país fez, apesar de nós sermos um país voraz, um país profundamente violento. Violento no trânsito, violento na vida, violento nas relações institucionais, violento em quase tudo. Mas nós não avançaremos se nós não enfrentarmos aquilo que continua sendo a nossa principal chaga social, que é a desigualdade. Nós temos esse desafio. Relações intergovernamentais, feitas a partir do primado do respeito aos direitos sociais, tem que compreender o que significou a Constituição Federal de 1988. Ela foi a tentativa de colocar o Brasil na agenda do século XX, mas ela não basta. Porque se a gente conquistou uma Constituição avançada, que é protetora, ela ainda não foi implementada. E talvez o grande desafio do século XXI seja exatamente dar materialidade a essa agenda de direitos, a essa agenda que possa nos dar orgulho de sermos brasileiros e brasileiras, e de se relacionarmos com o Estado, com os governos, nos relacionarmos entre nós com respeito, com dignidade, com capacidade de escuta, com tolerância, com aquilo que talvez seja uma grande conquista da razão, que é
o respeito ao próximo. Acho que era isso. Obrigado. Ministro, queria agradecer a sua generosidade, a sua transparência, e tenho certeza absoluta que tudo aquilo que você colocou para nós aqui é de sua vivência, de sua reflexão, e espero que isso possa ser, talvez, a guia daquilo que possa acontecer na nossa saúde para os próximos anos. Muito obrigado, você, com certeza, nos abrilhantou com conhecimento, assim, inesgotável. Nós, normalmente, não temos... Eu estou com vontade de te fazer uma pergunta, mas depois você pode responder por e-mail, que é o seguinte: você disse a respeito do relacionamento dos órgãos governamentais com a sociedade de um modo geral. Como é se relacionar com os políticos que estão lá dentro, que estão no Congresso, que estão nas câmaras federais, e que, no Senado, e que vão lá lhe pedir uma nomeação, te pedir um cargo, te pedir um favor, pedir para você simplesmente deixar de reconhecer isso ou aquilo? Como é essa relação, por exemplo, com o Centrão? Ele é meu amigo, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: nós precisamos parar de reclamar dos nossos políticos e reconhecer que eles expressam o que nós somos como sociedade. Quem os colocou lá não foi o Espírito Santo, foi o voto de cada brasileiro e brasileira, né? Tudo bem, a desigualdade social, a desinformação, o poder econômico, tem tudo isso. Nós somos uma sociedade muito assimétrica, mas eu acho que a primeira coisa a gente precisa reconhecer: fora da democracia é barbárie. Fora da democracia é ditadura. Ruim com esse Congresso, ruim com essa Câmara de Vereadores, ruim com essa Assembleia Legislativa, muito pior se a gente não tivesse democracia. Nós, muito provavelmente, não poderíamos estar tratando. Nós estaríamos falando aqui de protocolo de alguma coisa, né, e uma ou outra conversa cifrada. Então, eu respeito demais a democracia e o voto popular. A outra coisa diz respeito à nossa postura, né? Eu acho que as empresas cada vez mais estão desenvolvendo mecanismos de compliance, né, muito rigorosos, e isso é fundamental. A autorregulação, Balestrin, a gente fala muito em gestão baseada em valores, etc., mas a autorregulação ela é decisiva. Decisiva. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço de situações que eu vivi, né, que são fundamentais. Aí eu quero contar um pouco do lado de cá do balcão. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu aceitei um cargo público, e como eu disse, eu fui secretário municipal de saúde, depois fui ministro, né, eu coloquei algumas condições. Uma das condições era de que eu queria compor a minha equipe com gente que tivesse competência técnica e, no caso, compromisso com o SUS, que eu não trabalharia com pessoas que não fossem inidôneas. Não trabalharia. E coloquei como pré-condição para aceitar o cargo: eu não ficaria. Não ficaria. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho que esse exemplo é bem legal. Todo mundo costuma criticar muito a presidenta Dilma. Eu sei disso. Eu que vivi com ela, a conheço talvez melhor do que muitos de vocês. Mas tem uma coisa que a presidenta Dilma nunca admitiu, foi qualquer tipo de conivência com qualquer tipo de coisa errada. Acreditem nisso, não tenho nenhuma necessidade de dizer isso. O Fausto, que era meu assessor, sabe do que eu estou falando. Num determinado dia, eu vou contar aqui o caso, porque ele é público, num determinado dia, ela o Fausto e mais um outro assessor entram na minha sala e dizem o seguinte: olha, acabou de entrar de contrabando numa medida provisória que tinha que ser aprovada pela nossa base, porque senão uma série de questões da área econômica cairiam, mas tinha sido aprovada um parágrafo que dava uma isenção de 5 bilhões de reais de débito das operadoras de plano de saúde com o Fundo Nacional de Saúde. Alguém colocou uma emenda, a gente chama isso de jabuticaba. Eu imediatamente liguei para o Luiz Mercadante, que era o chefe da Casa Civil. Falei: Mercadante, aconteceu isso aqui, né?
é inacreditável, né? Mas entrou e a situação é grave. Eu lembro muito bem, porque era véspera de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, eu não sei o quê, mas tinha uma autoridade dessa visitando o Palácio do Planalto, o mercadante chamou a presidenta Dilma e pediu para fazer uma conversa rápida. Falou, Chioro, explica o que está acontecendo. Eu expliquei em 2 minutos. E ela imediatamente me disse, vamos fazer o seguinte, chama o Jornal Nacional, diz que nós vamos pedir para a base aprovar, porque tinha todo o conjunto de matérias que não podiam cair, e que eu vou vetar amanhã de manhã, especificamente esse parágrafo. Quando você lida com gente com quem você confia, é possível encarar, inclusive, essas armadilhas, né, que vêm do mundo da política. Mas é preciso ter capacidade, coragem de fazer esse enfrentamento. Eu não teria coragem de continuar num cargo público, né, compactuando, por exemplo, com uma matéria dessa natureza. Há aqueles que aceitam. E aí é importante, na minha opinião, a maior transparência possível. Cada um de nós precisaria acompanhar aos 4 anos os votos do seu vereador, do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu senador, cobrar o Congresso Nacional, as entidades atuarem nesse sentido. Impor, do mesmo jeito que a gente está falando em compliance na vida privada, um grau de regulação sobre o Estado que não é feito porque a sociedade vai tirar o poder do Congresso, mas vai exigir que o Congresso, vai exigir que a Assembleia Legislativa, que a Câmara de Vereadores, etc., que os políticos atuem de forma a respeitar o mesmo pacto republicano que nós estamos aqui conversando, sobre as bases que nós estamos conversando. Eu não vejo como fazer com que esse nosso país avance sem que isso evolua. Claro que junto tem que vir uma grande evolução do nosso sistema de justiça, que é parte dos nossos problemas. Claro que as nossas instituições que fiscalizam, os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministérios Públicos, federal, estadual, tudo aquilo que tem a ver com transparência tem que funcionar. Por isso que eu disse que o Estado Democrático de Direito é tão importante. E por isso, Balestrin, que as instituições precisam ser muito preservadas. Por isso que nós vamos ter carreira pública muito qualificada. Vou dar um exemplo concreto. O Balestrin é dono de uma organização social. Eu sou o gestor público. Eu contrato. Um contrato lá anual que nós vamos renovar por 5 anos, que envolve 120 milhões de reais por ano. Ora, se eu não tiver capacidade de saber o que eu estou contratando, competência para poder ter um plano municipal, estadual, que diga o que esse prestador tem que fazer, mas se eu não tiver uma equipe de gestores públicos com capacidade de fiscalizar, controlar, avaliar, monitorar, exigir o cumprimento do contrato, logo, logo isso vai virar uma ação de amigos. Daqui a pouco já tem um grupo de deputados, de senadores, de interesses políticos circulando no meio do caminho. E uma proposta de qualificação da gestão começa a ser carcomida por dentro e ainda mais sem as amarras dos órgãos de controle público. Por isso que é fundamental qualificar do ponto de vista ético, do ponto de vista das relações republicanas e dar a maior transparência possível. Mas se a gente não exercer a cidadania, se a gente não tiver a sociedade, as entidades, né, se a gente cair no jogo da tentação de resolver o problema individual, a gente vai ver o que vai dar. Olhem o que está acontecendo. Olhem o exemplo. Eu assessorei durante 7 meses a CPI da Covid. Fui um dos assessores técnicos do Senado. Com o tempo vai vir a público o conjunto de informações que foram levantadas. Eu insisto, o negacionismo nesse país está a serviço do negócio. Ele é muito mais do que uma ideologia. Ele é um jogo de interesses de limpar os fundos públicos com interesses privados. Qual é o jeito que a gente tem de resolver isso? É mais república, é mais cidadania, é mais participação social, é mais instituições funcionando com normalidade, é menos sigilo, é menos um monte de coisa que a gente não quer e é mais um monte de coisa que a gente precisa construir. Senão, nós nunca vamos poder dizer assim, olha, o Brasil subiu um patamar de civilidade. Nós somos um país hoje que fez o exercício, nós fizemos a lição de casa. Acho que essa sua pergunta, eu não sei se eu tenho a resposta definitiva, eu estou dizendo muito a partir da minha experiência, tá certo? Mas eu, como gestor público, sempre coloquei os meus limites, muito claros.
muito claros. E olha, tem que ter habilidade para receber as investidas, né, para se livrar das investidas, para mandar, inclusive, apurar responsabilidade sobre as investidas quando elas vão além das investidas, tá certo? Mas é um desafio do cotidiano. Eu diria para vocês que hoje um gestor público sério, ele corre imenso risco. O seu CPF está ali o tempo inteiro correndo um enorme risco. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação de degradação das relações público-privadas. Por isso que eu comecei parabenizando, né, o SEBEX, e quero concluir, né, reforçando vocês terem trazido à mesa, e espero que esse tema seja um tema que mereça de vocês, não apenas mais discussão, mas contribuições do ponto de vista de como é possível aprimorar a capacidade de gestão e a relação público-privada, porque ela continuará existindo, não adianta vetar. Eu vivi vários momentos, né? Quando eu cheguei no Ministério, tinha acabado de explodir a Labogem. Né? Eu sei o que é, né, lidar com transparência, etc., né, com um juiz imparcial lá, o tempo inteiro tentando achar coisa, e etc., tal, onde não tinha, e onde tinha e tal. É difícil, e nós vamos precisar aprimorar os nossos mecanismos, seja por parte dos governos, qualificar a sua capacidade de gestão, transparência, etc., mas a sociedade precisa fazer a sua parte, as entidades precisam fazer a sua parte. E o SEBEX, por lidar com uma elite dirigente, pode trazer enormes contribuições nessa perspectiva. Muito obrigada, Balestrin, e ao nosso ministro Arthur Quioro. E como forma de reconhecimento, gostaríamos de realizar mais uma singela homenagem ao nosso ex-ministro Arthur Quioro, que recebe agora, das mãos do Francisco Balestrin, o honroso título de Fellow SEBEX. Nosso muito obrigada.